Queridos irmãos e irmãs, ontem eu refletia sobre a liturgia da noite do Natal. Hoje quero refletir na liturgia do dia. E nessa reflexão perceberemos que a missa de ontem da noite é muito diversa da missa de hoje. A liturgia da palavra revela uma realidade muito profunda. Porque ontem nós contemplávamos a fragilidade do menino que se faz pequeno para se tornar carne como nós e assim nos trazer a salvação. A liturgia de hoje, ela vai apresentar a suprema grandeza de Deus. Vai nos revelar como esse Deus não é fraco, muito pelo contrário, tem um poder supremo. Mas o que se revela entre a encarnação na pequenez e a encarnação revelando a grandeza de Deus é o profundo amor desse Deus pela humanidade, que sendo Deus se faz carne e assim revela ao homem o seu desejo de salvá-lo e novamente reconduzi-lo ao paraíso. E esse amor foi se desenvolvendo a partir da misericórdia de Deus para com o homem decaído no pecado. Porque a primeira leitura revela uma luta sangrenta entre os judeus e os babilônicos. E nesta luta, o povo de Deus perdeu e foi levado para o cativeiro da Babilônia, onde por muito tempo viveu na escravidão. É claro que o que a primeira leitura nos apresenta hoje não é a realidade total das derrotas que o povo de Deus teve durante a sua história, porque houve a luta entre Adão e Eva e a serpente, e o homem perdeu e foi exilado para o cativeiro. Houve a luta entre o povo de Deus, como vimos hoje na primeira leitura, o povo israelitas, os judeus, e foram derrotados e levados para o cativeiro. Hoje há uma luta nos nossos dias. Nós lutamos contra o mal do mundo, contra o próprio mundo, contra Satanás. E muitos são derrotados e levados para o cativeiro. Além de sermos levados para o cativeiro, o inimigo leva toda a nossa riqueza. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, o inimigo levou a riqueza da graça divina que eles tinham, levaram a riqueza da filiação divina que eles tinham, levaram a riqueza do paraíso que eles habitavam. Quando o povo foi derrotado pelo povo babilônico, levaram toda a riqueza de ouro e peças preciosas que havia no templo. Além de levar a riqueza,
das pessoas mais capazes e profissionais, deixando somente o povo mais simples na cidade de Jerusalém para manter a cidade. E hoje as nossas riquezas é levada pelos inimigos, que são o amor, a paz, a alegria, a felicidade, e ficamos assim pobres. Por isso, bate muitas vezes no peito de um filho de Deus que é exilado, que se torna pobre, uma profunda saudade da pátria. E exatamente esta é a promessa que o profeta faz para nós. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Por isso, esta grande luz que nós somos chamados a ver, emana do descendente de Davi, aquele menino que nasceu na manjedoura de Belém. E esse menino traz para nós a vitória sobre o sofrimento, sobre a morte e sobre a dor. E colocando no nosso coração a alegria, a felicidade e a paz, desde que caminhemos para contemplá-lo na gruta de Belém. E por isso Deus fala conosco. A segunda leitura vai falar que Deus, de muitos modos, falou com o seu povo. E hoje, com a encarnação do Verbo, ele nos fala diretamente através de seu Filho. É claro que para nós nos comunicarmos com outra pessoa, não nos comunicamos somente com a voz, mas através de uma fisionomia fechada ou aberta, nós nos comunicamos. Através de um gesto carinhoso, nós nos comunicamos uns com os outros. Através de um piscar, através de um sussurrar, nós nos comunicamos. E assim Deus foi de várias maneiras se comunicando com a humanidade. Podemos dizer que quando uma esposa faz uma bela ceia, se o marido se deter somente no sabor delicioso da ceia e não ver ali o sinal de amor, expressar o sentimento com que amor foi feita aquela ceia, com toda certeza a sua esposa vai ficar entristecida, porque não soube expressar a gratidão pelo fato do amor feito através daquela preparação do alimento com tanto carinho. Muitas vezes vemos esta realidade. Deus, ele faz tudo com tanta perfeição, mas nós não temos o sentimento de gratidão pelas maravilhas realizadas por Deus. Não podemos dizer que aquilo criado por Deus, o sol, a lua, as estrelas, os rios, os mares, as árvores, não são maravilhosos, não são esplendorosos. No entanto, é importante nós vermos ali expressado o amor de Deus pela humanidade. Deus nos fala e nos falou
através de toda a sua criação. Como também Deus nos falou através dos profetas. E aquilo que os profetas nos transmitiu, nos ajudou a nos aproximarmos de Deus. Mais do que a liturgia quer dizer na segunda leitura, que tudo isso que Deus usou para falar com a humanidade foi muito bom, mas nada foi perfeito. A única maneira perfeita de Deus falar com a humanidade foi no momento que Ele nos falou diretamente através do seu Filho, que se encarnou no seio virgem de uma mulher, e Ele nasceu para que, através daquela mensagem do seu nascimento, nele, se fazendo homem, o homem pudesse viver intimamente em comunhão com Deus. E precisamos olhar para o Evangelho de hoje, porque esse Deus é o Verbo encarnado, a palavra viva do Pai que se encarna. E no Evangelho de hoje, do prólogo de São João, do seu Evangelho, nós percebemos algo diferente de todos os outros evangelistas. Porque Marcos, ele vai começar falando do batismo de Jesus por São João, ou seja, ele se preocupa com a vida pública de Jesus, onde iniciou a vida pública de Jesus. Já São Mateus e São Lucas vão se preocupar com o nascimento de Jesus. Vão se preocupar com a infância de Jesus. Agora, São João, como vimos no prólogo do seu Evangelho hoje, ele vai muito antes disso, porque ele vai dizer que Jesus existia antes da criação do mundo. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, é importante nós refletirmos que, celebrando hoje o Natal do Senhor, temos que abrir o nosso coração, porque a palavra, ela deve se encarnar em nossas vidas. E o primeiro passo para que Jesus, como palavra, se encarne em nossa vida, inicia pelo nosso batismo. Depois, ao comungarmos a Eucaristia, nós entramos em comunhão com a palavra. E alimentando-nos com esta palavra, nós nos tornamos cada vez mais unidos a Deus, e essa nossa união com Deus nos conduz à experiência novamente de toda a riqueza que havíamos perdido por causa do nosso afastamento diante do pecado cometido. Por isso, esta é uma celebração de profunda alegria, porque fomos resgatados por Deus no momento que a promessa se cumpriu plenamente com a encarnação do Verbo. É Natal, é o nascimento do Salvador, é a alegria que enche os nossos corações, para que possamos assim glorificá-lo como homens de boa vontade. Por isso, a luz chegou ao mundo,
mas infelizmente os homens preferiram mais as trevas do que a luz. E quando nós deixarmos que esta luz irradie em nossas vidas e nossos corações, nós entenderemos que a riqueza da graça divina, da filiação divina, da alegria do paraíso, de novamente voltarmos ao templo com toda a sua riqueza, todo o seu esplendor, a alegria do amor, da paz e da felicidade nos conduzirá novamente à experiência de salvação, porque é exatamente este o principal projeto de Deus para nós, no momento que ele se encarna na pessoa de Jesus Cristo e se faz presente em nosso meio, na simples manjedoura de Belém. Que o Senhor nos abençoe nesse Natal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.